Olá pessoal, vamos para mais uma aula de Sociologia. Dessa vez nós vamos falar sobre processos sociais na ótica da Sociologia. Então, peço a vocês que tenham bastante atenção nesta temática. Olá, bem-vindo a mais uma aula de Sociologia. Nesta aula nós vamos falar sobre processos sociais na ótica da Sociologia. Nós vamos conversar nesta aula um pouco sobre a raiz, né, do processo social, né, pegando lá bem no início sobre alguns conceitos para a gente possa entender o que é os processos sociais, né, quando a gente analisa isso dentro da macro sociedade. Então, bem-vindo, peço a vocês que tenham bastante atenção nesta temática. Bom, socialização e cultura. É interessante a gente falar sobre essas duas realidades, né? Uma coisa é a socialização e a outra coisa é a cultura. Então a gente vai pegar um pouco aquilo que fala a psicologia social, que é o ramo da psicologia que centra a sua atividade no estudo dos comportamentos dos indivíduos enquanto interage uns com os outros num contexto cultural específico. Então, o que a gente vai tratar aqui é justamente dentro daquilo que pensa, né, daquilo que especifica a psicologia social em relação ao comportamento das pessoas dentro de uma determinada cultura, né, dentro de uma determinada realidade que é muito peculiar, né, em relação à grande sociedade, à macro sociedade. E nisso nós temos o processo de socialização. A socialização ela é um processo dinâmico. Exige a primeira coisa que exige nesse processo é a interação, de interiorização dos padrões culturais, sob a influência de agentes socializadores significativos que se desenvolvem no interior de uma dada cultura. Ou seja, para que aconteça esse processo de socialização, a gente vai precisar das pessoas, de pessoas que são chamadas de aqueles que iniciam esse processo. Ou seja, a gente precisa de instrutores, a gente precisa de pessoas experientes na socialização, dentro do processo de socialização, para que possa fazer a introdução, não é, de novas pessoas dentro desse processo de socialização. E aí a gente pode, claro, pensar no processo educacional, não é? A gente pode pensar em muitos outros fatos sociais que nos ajudam nesse processo de socialização. Claro, eu falei a educação, eu falei a escola, mas a gente pode voltar anterior. A gente pode chamar de iniciadores desse processo de socialização a família, os pais, a mãe, o pai, os avós, as pessoas que são parentes biológicos das pessoas que estão chegando dentro da sociedade, certo? Então são as pessoas que dão os primeiros passos no processo de socialização. Por quê? Porque as pessoas elas nascem com a capacidade de socialização, mas se não houver alguém que faça isso, as pessoas não vão desenvolver essa capacidade de socialização. Para isso, é preciso que haja iniciadores, pessoas que introduzam outras nesse processo de socialização. Então, o processo de socialização ele consiste na aprendizagem de valores, normas e padrões de comportamento, tendo como objetivo facilitar a integração social do indivíduo na sociedade e decorre ao longo de toda a nossa vida. Ou seja, quando a gente pensa num processo de socialização, a gente acha que isso acontece só quando o ser humano nasce, né? Que ele começa a ter entendimento das coisas, não é? Ele vai para a escola, enfim, ele começa a ser inserido dentro da sociedade. Não, esse processo de socialização ele vai ocorrer conosco durante toda a nossa vida. Ou seja, quer dizer que você já muito perto, né, do fim da sua vida neste mundo, mesmo assim a gente ainda está inserido, né,
no processo de socialização e por isso a gente ainda está sendo convidado a modificar as nossas relações, né? As nossas relações que nós temos como pessoas. Ou seja, então o processo de socialização ele dura por toda a vida da pessoa, né? Ou das pessoas. Então agora a gente vai falar um pouco sobre alguns aspectos, né, desse processo de socialização. O primeiro deles é a socialização primária. O que é isso? A socialização primária realiza-se no seio da família, né, das escolas e dos grupos de pares, que consiste na adaptação aos padrões culturais da sociedade. Visa a adaptação básica dos indivíduos à sociedade de modo a que, na sua forma de pensar, agir e sentir, haja um mínimo de denominador comum que os torne elementos de um mesmo meio sociocultural. Ou seja, o que é a socialização primária? O nome já diz, são os primeiros passos que se dá, né? São as primeiras introduções e práticas que se fazem, e isso acontece o que? Acontece desde o seio da família e dos seus pares, né? Dos nossos pares. Então são os passos iniciantes do processo de socialização. Okay? E a escola primária, né? O iniciar da vida estudantil também faz parte dessa socialização primária. E aí isso consiste nos seguintes aspectos. Nós temos aí o aspecto motor, são-nos transmitidas normas quanto aos gestos, atitudes corporais, horários. Isso aí faz parte, não é, daquilo que é o processo de socialização primário, né? São as primeiras noções que a gente começa a ter na vida, né? Passando assim ao processo de ingresso à socialização. O segundo é o aspecto afetivo. Aprendemos a expressar sentimentos de forma considerada, apropriada e a reprimir e recalcar aqueles que não são socialmente aceitos. Ou seja, isso aí é o modo afetivo, né, que a gente começa também a desenvolver. O amor, né, o respeito, a empatia, né, a gente aprende a guardar aquilo que não é bom. A guardar não, a gente descartar aquilo que não é bom para nós nem para a vida social. A gente já começa a ter limite naquilo que a gente fala, naquilo que a gente pensa e expressa, obviamente, né? Então aqui é aquilo que é chamado aspecto afetivo do processo de socialização. E o outro é o aspecto ideológico. Interiorizamos concepções, valores, ideias, preconceito e estereótipos próprios da nossa cultura. Não é? Isso aqui são aquilo que se refere às ideologias que nós vamos adquirindo na nossa vida, que retrata a forma da gente de pensar e de se expressar sobre determinadas situações e também o modo como a gente age, né, na prática, né, como a gente conduz a nossa vida dentro da sociedade. Né? Aquilo que pensamos, aquilo que acreditamos que são os valores, as nossas concepções, ideias, né? Aquilo que a gente desenvolve preconceito, não é, dentro da nossa cultura. Ou seja, é o nosso modo de agir, de fazer, de estar dentro da sociedade. Isso é chamado, portanto, de aspecto ideológico, que todos nós temos. Né? Todos nós, na grande maioria, se não todos nós, temos os nossos aspectos ideológicos. E eles fazem com que a gente possa viver dentro desta sociedade. E o outro que a gente vai falar é sobre socialização secundária. Vejam, a gente falou da primária e os seus aspectos, agora nós vamos falar sobre a socialização secundária. O que é isso? Ela começa na idade adulta e verifica-se sempre que há mudanças, né? As transições são significativas na nossa condição social. São situações novas que implicam uma adaptação pautada por valores, normas e concepções da cultura a que pertencem. Processo permanente ao longo da vida do indivíduo. Não é? Então, essa socialização secundária ela acontece quando as pessoas se tornam adultas, homens e mulheres adultos, né, adultas,
e que elas começam a vivenciar esse tipo de relação e que isso acontece não permanentemente, mas tem seus fatos transitórios. E aí nós temos que ter a capacidade de lidar com essas realidades transitórias, não é? Ou seja, elas não são permanentes, pode mudar, não é, de acordo com a situação ou a necessidade. E aí nós temos, como pessoas adultas de social, se adaptar conforme valores, não é, e agregar outros fatores que a gente possa estar sempre respeitando esses fatores transitórios, não é, dentro do processo de socialização secundária, porque isso é importante e faz parte, não é, para a nossa vida como ser social, não é, dentro da sociedade que nós pertencemos e também dentro da cultura que nós estamos inseridos. E agora nós vamos falar sobre os tipos de processos sociais. Os processos associativos são cooperação, acomodação e assimilação. Veja bem, a gente falou lá daquilo que eu, no início da aula, sobre a raiz do processo social. Agora a gente está um pouco mais à frente falando sobre os tipos de processos sociais que existem, né? Que aí são cooperação, acomodação e assimilação. Na cooperação, diferentes indivíduos cooperam entre si para alcançar um objetivo comum. É quando as pessoas elas se unem através de um interesse, né? Ou seja, por meio desse interesse elas fazem, elas praticam ações de cooperação, ou seja, ajudando umas às outras, fortalecendo a ação, não é, dentro da sociedade. Então isso é chamado de cooperação, ou seja, cada indivíduo que pertence a esse grupo, ele se coopera entre si para fortalecer e fazer acontecer a ação que eles estão, pois, desenvolvendo ou fazendo ou deixando ela perene dentro da sociedade. E o outro é a acomodação. A acomodação é o processo no qual o indivíduo se contenta sem satisfação com a situação que é imposta por outro indivíduo ou pela sociedade. Ou seja, a acomodação é quando você não faz nada para mudar uma determinada realidade. Você vive aquilo que é imposto pela sociedade ou por outros indivíduos, ou seja, você se contenta com isso, você não faz nada e passa a viver e a cumprir, não é, as modalidades, não é, da vivência, né, das regras e normas impostas pela sociedade ou por um indivíduo, não é, dentro desta sociedade. E o outro é a assimilação, não é? É o processo que ocorre quando indivíduos de grupos antagônicos se tornam semelhantes, né? Ou seja, a assimilação, o nome já diz, você assimila, né? Isso ocorre quando indivíduos de grupos antagônicos, ou seja, grupos diferentes, eles se tornam semelhantes, né? É aquilo que a gente chama de oposições ou rivalidades, né? Rivalidade é mais forte, essa terminologia é mais forte, a gente pode ficar com oposições. Dois grupos ou vários grupos que são opositores numa determinada situação ou num determinado fator, eles se tornam, eles assimilam a mesma ideia e a partir dessa assimilação eles passam a trabalhar juntos, né? Ou seja, eles se tornam semelhantes, não é, por lutar pelo mesmo direito ou pela mesma ou por estar vivendo a mesma realidade. Isso a gente pode levar para os nossos dias de hoje, né? Nesse momento que nós estamos vivendo, que é um momento de pandemia, né? Um momento de crise na saúde mundial, né? Em que muitas pessoas, muitos grupos sociais, não é, pela questão ideológica ou de outras situações, para ajudar a passar e a enfrentar esse momento que as pessoas, que a sociedade mundial está vivendo, elas se unem, né? Elas assimilam as mesmas ideias e passam a trabalhar juntas, né? Por quê? Porque o fortalecimento, a assimilação da ideia, não é, de determinado grupo, você passa a seguir, se torna mais fortalecido, a sociedade se torna mais fortalecida para lutar e vencer certos obstáculos que existem dentro da sociedade ou até mesmo colocar em prática certas ideias, né? Certas situações para que a sociedade se torne mais
fortalecida e fortificada diante de muitas situações. Então aqui a gente pode arremeter para os nossos dias atuais, em que a sociedade, sobretudo a nossa brasileira, a nossa não tanto, né, porque nós temos muitos problemas aí de não assimilação da realidade, mas em outros lugares está acontecendo muito isso, né, que é o fator de assimilação, a vivência das mesmas ideias em busca de um ideal, em que esse ideal seja de fortaleza. Então é isso, grande abraço para vocês, né, e bons estudos e até uma outra oportunidade.